Pessoal, tudo ok na cabine de controle aí do vídeo? Tá, pessoal, nossa última palestra, para depois termos a mesa redonda, é com o Dino dos Santos, de Portugal, nosso convidado internacional. Na organização do Diatipo, uma das minhas preocupações é poder trazer pessoas que possam dar uma grande contribuição para a formação da tipografia no Brasil. E foi assim no ano passado, quando a gente trouxe o Alejandro Pou, e ele ofereceu um super workshop de lettering, né, apresentando o trabalho dele. Não precisa apagar ainda não, pode deixar aceso. Obrigado. Um workshop muito legal de lettering e veio falar sobre o trabalho dele. A mesma coisa aqui com o Dino, ele ofereceu um workshop durante a semana aqui na UNB, e eu pude acompanhar o início e o encerramento dele. Um workshop já avançado de desenho de tipos, e teve resultados muito legais, e o Dino foi super atencioso, quem fez o workshop pode confirmar, em conversar sobre o processo de trabalho e etc. e tal. E aí, ele vem falar um pouquinho sobre o trabalho dele de tipografia. Então, com vocês, Dino dos Santos. Obrigado. Só acertar a hora. Bom. Antes de mais, eu queria agradecer o convite do Henrique Nardi para poder deslocar-me pela primeira vez ao Brasil e ter a oportunidade de, pela primeira vez também, quando me desloco fora do meu país, poder falar em português. Eu lamento, mas o meu português não é tão doce quanto o vosso, mas espero que isso não cause nenhum tipo de entrave. A minha comunicação chama-se Estes Tipos Ficam-vos Tão Bem, basicamente porque esse é o meu objetivo quando eu desenho um tipo de letra para qualquer tipo de cliente. E aquilo que eu vos vou mostrar hoje são tipos, vocês utilizam uma expressão, não são tipos de varejo, mas são tipos customizados para esses mesmos clientes. E aquilo que eu pretendo é atuar como um alfaiate que corta um fato de modo a servir perfeitamente ao meu cliente. Nesse sentido, eu venho de Portugal. Venho de uma pequena cidade pescatória junto à cidade do Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, e estou a deslocar-me todos estes milhares de quilómetros. Só ontem é que eu percebi que estava muito mais próximo do Polo Norte do que de Brasília, mas, de qualquer modo, aí eu percebi também porque é que ali era mesmo muito frio. O meu ateliê, ou o meu estúdio, é um pequeníssimo estúdio, num edifício relativamente antigo, foi todo recuperado, não por mim, mas sim pelo proprietário. Eu só comprei já feito. E são 50 metros quadrados. Nós somos 3 designers, somos 2 type designers, portanto 2 nerds, e a minha esposa, que é designer industrial e que trabalha na parte de cima, portanto ela está a tomar conta perfeitamente de nós os dois, que não temos capacidade nenhuma para mais nada. E curiosidade das curiosidades, cerca de 82% do nosso trabalho não é feito para Portugal. É uma percentagem que tem vindo a diminuir, o que significa que tem vindo a aumentar também o trabalho que nós temos desenvolvido para Portugal, e por isso não estranhem que todos os trabalhos que eu vos vou mostrar, não há um único que tenha sido feito para Portugal. No Brasil, os nossos tipos de letra podem ser encontrados atualmente, ou já foram encontrados, porque já foram utilizados e depois descontinuados na Gazeta do Paraná, no Diário de São Paulo, na revista Continente, na Super Interessante, na Choice e no Correio da Bahia. Verificaram certamente, onde eu vivo é mesmo uma cidade muito pequena, deve ter cerca de 75, 100 mil habitantes, e nós trabalhamos de uma forma muito solitária enquanto type designers.
E quando nós recebemos um e-mail, como me aconteceu, de uma senhora chamada Gail Beechler, que diz ser do New York Times, e que me envia um e-mail em abril de 2009 a dizer que é a diretora de arte do New York Times Magazine e estão interessados em substituir a fonte serifada que utilizam para display pela uma fonte que nós tínhamos desenhado, chamada esta. De modo a que a fonte possa funcionar devidamente, provavelmente iremos solicitar o redesenho de alguns caracteres e a criação de novos pesos. Gostaríamos de saber se está interessado. Do outro lado estava o New York Times, deste lado está um bacano de Matosinhos, e eu fui checar quem ela era. Eu costumo dizer que eu acreditei tanto no e-mail dela quanto naqueles que oferecem $1 milhão de um príncipe nigeriano, estão a ver? Mas eu disse que sim, que estava interessado, logicamente. É o New York Times, estou sempre interessado, não sei quanto é que vai custar o trabalho, mas estou interessado. E a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar se eu tinha a disponibilidade de então lhes enviar as fontes para testar. Enviei as fontes para teste e eles fizeram um favor de me enviar um PDF a dizer assim: este é o problema das tuas fontes. Nós queremos que a versão mais fina seja tão fina quanto uma outra fonte que nós vamos utilizar e a versão mais grossa seja tão grossa quanto outra fonte que nós também vamos utilizar. Isso eu estava disponível para então desenvolver todo este trabalho. A questão que aqui existia é que a minha versão mais bold era só mesmo um bold e eles iam utilizar uma outra fonte que eu na altura não conhecia. Esta é a Lion Text do Kay Bernal, produzida pela Commercial Type. E, portanto, o objetivo era, muito embora estas duas fontes fossem andar em sistemas completamente separados, portanto, a Lion ia ser a fonte de texto, a minha iria ser uma fonte de display, de headline, e eles queriam manter algum tipo de uniformidade do ponto de vista da escuridão dos tipos de letra. E eu, a primeira coisa que fiz foi, já que me enviaram um C, também só vos envio um C para já, para também não investir muito neste trabalho e vocês me dizerem se é exatamente assim, se é este o caminho que deve ser seguido. E, no fundo, aquilo que nós aqui estamos a falar é que nós temos as versões antigas e eu enviei-lhes um comparativo com as novas versões. Um novo C e um novo C Black. Eles acharam que por aqui poderia ser o caminho e, portanto, começámos a desenvolver o trabalho todo a partir daqui. Estamos a falar de um tipo de letra que era um tipo de letra de varejo e que, neste momento, foi convertida num tipo de letra customizado, única e exclusivamente para o New York Times, durante um prazo de 2 anos. Era esse o acordo de licença. O objetivo do New York Times, como revista semanal do jornal, porque isto é para o New York Times Magazine, o objetivo era substituir todas as fontes que estão ali à esquerda pelas fontes que estão à direita. No fundo, eles iam substituir a Garamond pela Lion, como fonte de texto, e iam substituir, e isto até arrepia, iam substituir a Cheltenham, desenhada pelo Matthew Carter, pela Knight, que no fundo, estão a ver, a outra fonte chamava-se esta, eu sou muito bom a dar nomes às fontes, a outra chamava-se esta, e esta fonte chamava-se New York Times esta. Portanto, foi para não inventar grande coisa ali à volta. Iam substituir também a Steamy do Matthew Carter pela Knockout da Offler Free Jones. É uma responsabilidade acrescida quando nós vamos desenhar um tipo de letra que vai substituir um tipo de letra de um dos nossos ídolos. Mas acontece e felizmente. Então, este é um overview do trabalho que nós desenvolvemos. Desenvolvemos desde versões thin, extremamente finas, até versões black. E desenvolvemos todas estas versões com um conjunto de swashes, com ligaturas. Tem toda uma parafernália tipográfica que iria permitir que, de facto, todos os títulos, todos os headlines produzidos pelo New York Times Magazine pudessem ter algum tipo de impacto. Eu tenho a ideia, ainda há pouco estava a discutir isso, que aquilo que os fez vir ter comigo foi a possibilidade de terem um tipo de letra um pouquinho mais quente, um pouquinho mais mediterrâneo, e ainda assim um tipo de letra funcional. Por vezes estas duas coisas não conseguem coexistir. Não sei se conseguem reparar, mas ali em baixo temos um new,
numa outra versão chamada a Night Condensed, que nós desenvolvemos também uma versão condensada, mas que eu vou falar um pouquinho mais à frente. No fundo, aquilo que nós desenvolvemos foi, então, o Thin Display e Thin Italic. Isto era uma família tipográfica que tinha quatro fontes. Tinha um regular, tinha um itálico, tinha um bold e tinha um bold itálico. E nós agora desenvolvemos 21. São 7 pesos, divididos em 3 estilos. O estilo normal, o itálico e o display. O display é quase igual ao normal, só que algumas das letras têm um carácter um pouquinho mais caligráfico. E aquilo que nós conseguimos ver aqui são os diversos pesos desta fonte. Dois anos mais tarde, quando a licença estava a começar a expirar, portanto a licença de exclusividade, o Aaron Duplessis, que ontem ou anteontem deu uma excelente conferência na Print Online, mandou-me um e-mail a dizer: temos um novo trabalhinho, que é fazer uma versão condensada da Night. E aí eu assustei-me. Porquê? Porque a Night, por si só, já era um tipo de letra ligeiramente condensado. E eu não sabia até que ponto é que ela ainda e que eu iria conseguir condensar mais esse tipo de letra. Mas, como ao New York Times não se nega nada, fizemos então mais uma série de experiências e o resultado final foi esta versão extremamente condensada. É um tipo de letra que pessoalmente não é a coisa que mais me agrada, não é a coisa que se traduz na maior legibilidade, mas por vezes, como aqui estamos a falar de tipografia e não de design, são duas áreas distintas, mas eu trabalho para designers, nem sempre os designers gostam de mostrar aquilo que têm na mente e, portanto, não podem divulgar exatamente aquilo que vai ser as suas ideias. Eu desenhei às cegas, sem saber exatamente o que é que eles queriam fazer. E por vezes é surpreendente nós conseguirmos observar os resultados e perceber, afinal foi para isto que eles queriam uma versão condensada. Esta não é uma versão condensada, é bem expandida. Não tem nada a ver com as senhoras que foram mostradas há pouco, não? Mas cada qual tem a sorte que merece, não é? A utilização da Night Display, aqui, juntamente com a Knockout, lá em baixo. Muitas vezes ela era utilizada em corpos relativamente pequenos, mas com muito ar em sua volta para que o tipo de letra pudesse respirar, de facto. Aqui a utilização da parafernália de swashes que a fonte contém, swashes iniciais, swashes finais, não sabia muito bem o que é que eles iriam fazer com isto, mas eles exigiam, de facto, a inclusão desta quantidade de swashes. E é sempre interessante verificar que esta revista, que se pôde ver até março, salvo erro, de 2011, agora foi modificada e tem a paleta tipográfica do New York Times Magazine aumentou substancialmente. Este é o primeiro número do novo New York Times Magazine. Tem um ar muito mais clássico, um ar muito mais de jornal, vai remeter para alguns dos jornais dos anos 50, anos 60, e toda a fonte que é utilizada nesta capa é a Night Condensed. Eu pensei que eles só iam utilizar em escalas muito grandes, mas eles fizeram o favor de utilizar em corpo 14. Por acaso, funcionou e não funcionou muito mal. Nem sempre nós trabalhamos para jornais e para revistas, também fazemos alguns tipos de letra para coisas que nós não sabemos muito bem o que é que são. E não sabemos exatamente por algumas doses de segredo, não porque nós tínhamos que ter uma sala branca onde só se entra com... Mas há de facto um espírito 007 envolvido nisto, que é, eu estou a fazer um trabalho muito bom, mas eu não posso falar sobre ele. E este caso foi um dos casos flagrantes. Foi um brasileiro, o Daniel Vasconcelos, que na altura estava a trabalhar na Formed, uma empresa inglesa de comunicação, que já tinha trabalhado comigo num outro tipo de letra, que me pediu para
quando uma pessoa recebe um e-mail destes é muito complicado. Escrevo porque tenho um novo projeto para você, desenhar uma fonte para o jogo FIFA. Por favor, veja os arquivos em anexo. A ideia é gerar o alfabeto da fonte, do título, nas versões regular e itálica, ambas em caixa alta, com acentuação para idiomas latinos e Europa Central. Isto era o que eles tinham. Principal ênfase no 11. Eu nunca percebi porque é que eles deram ênfase ao 11. Vim a perceber mais tarde. Aquilo que eles pretendiam é que o tipo de letra fosse baseado no número 1. Eu começo tipos de letra de todas as formas e feitios. Geralmente começo pela letra A e vou por aí fora. E geralmente um A minúsculo. Mas aqui eles estavam mesmo interessados em que o 1 fosse a matriz orientadora de todo o desenho tipográfico. Primeira coisa, ainda antes de eu lhes dar a resposta, para saber se estava interessado, digitalizei o 1, todo muito direitinho, e fui desenhar tudo aquilo que eram oblíquas, letras com diagonais. Porquê? Porque antes de saber se aceitava ou não o trabalho, tinha que saber se era possível ou não a fazer o alfabeto todo. E aquilo que eu pretendia saber era se com aquela estrutura do 1 iria ser possível de alguma forma resolver as letras que têm diagonais. Então, como eu sou muito generoso para os meus clientes, ele pediu-me 2 versões, um regular e um itálico, e eu dei-lhe um regular, um itálico, um alternate e um alternate itálico. E não lhe cobrei mais por isso, mas eu acho que eles têm também direito de brincar e, portanto, podem sempre fazer algumas alterações. Vemos ali, por exemplo, os alternates na letra A. Há uma série de alternativas, há letras que são mais diagonais e, portanto, têm um respeito muito maior sobre aquilo que é a tradição tipográfica das letras sem serifas, como, por exemplo, aquele R alternate, mas eles ficaram na família das alternativas. E, no fundo, aquilo que nós fizemos foi desenhar, então, todas as fontes, regular, o alternate, o regular itálico, e aquilo que nós fizemos, de facto, de alternativas foram todas estas letras, que umas são mais fechadas, outras são mais abertas, mas que eu acho que, no fundo, vão funcionar suficientemente bem. Eu agora só ia pedir uma coisa. Há som aqui no computador? Há? Primeira formulação foi ver aqui o Kaká, o vosso conterrâneo, compatriota Kaká, no FIFA Soccer, e comecei a perceber qual era a lógica do 11. O 11 ia ser uma marca, ia funcionar como um elemento fundamental de identidade, e iria ser o mote. Desculpa. Essa aí, E, portanto, o 11 iria também ser o mote de toda a campanha de implementação do jogo FIFA. Sim. É interessante sempre quando nós podemos observar que algum trabalho que nós fazemos, que supomos sempre que é um trabalho muito esporádico e que vai ter uma duração muito pequena, muito curta, se perpetua durante pelo menos mais um ano. E, portanto, o novo FIFA 12, que já podem fazer um pre-order online, vai também possuir exatamente o mesmo tipo de letra. Eu vou só mostrar um pequeno filme do FIFA 11 para poderem ver a utilização da tipografia. How many we number? We play 11 strong.
3, 5, 7, or 9. But we are 11. EA Sports. It's in the game. Este pequeno vídeo foi só para demonstrar que nós, enquanto type designers, por vezes negligenciamos algumas características das letras. É reconhecido. Eu tenho esse hábito. Eu desenho um A e quero desenhá-lo o mais perfeito possível, mas quando chego ao 1 eu não lhe ligo grande coisa. 1 é um pau com alguma coisinha ali. E depois vemos que este 1 é um 1 que é comprado por milhões e milhões e milhões de pessoas. E há que ter respeito por algumas coisas e, portanto, eu também aprendo com isto, perceber que, de facto, este é provavelmente o meu número 1 mais conhecido do mundo. Novo trabalho, um pequeno jornal da Galiza, norte de Portugal, Espanha, e, portanto, a Galiza é uma pequena província de Espanha que nos diz muito a nós, a Portugal, até porque temos algumas relações culturais, algumas afinidades muito interessantes. A Manuela Marinho, que era a diretora de arte do La Voz de Galícia, entrou em contacto comigo e pretendia um orçamento para um tipo de letra específico para o jornal La Voz de Galícia. Esse tipo de letra ela pretendia que fosse serifado, pretendia que tivesse uma estrutura que permitisse substituir a fonte que eles utilizavam anteriormente, que era a Utopia. Quase todos os jornais, de uma forma ou de outra, utilizam ou já utilizaram a Utopia. Portanto, necessitava de 3 pesos e também gostavam de redesenhar o logotipo, mas não se podiam notar muitas alterações. Vamos falar sobre ele mais tarde, mas este é um projeto muito interessante. Aquilo que nós fizemos foi começar a desenhar, de facto, um tipo de letra com serifas, um tipo de letra que servisse para headlines, não é o tipo de letra de texto, o tipo de letra de texto é o outro. E aquilo que nós pretendemos foi o que é que nós vamos fazer para que este jornal consiga, de certo modo, refrescar-se. Vamos introduzir aqui algumas questões de personalidade no tipo de letra. E, portanto, suprimimos todas as serifas das barras horizontais do E e do F. Dissemos que o G não teria uma serifa para ambos os lados, portanto, não era simétrica, a serifa era interior. E mantivemos uma das características fundamentais da Utopia, que é o U não tem modulação do lado direito e, portanto, o U é um U simétrico. A seguir a isso, nós fomos acrescentando gaps, fomos cortando as letras e tentando perceber até que ponto é que nós podíamos ir e até que ponto é que o cliente nos ia deixar movimentar o nosso espírito inventivo dentro do tipo de letra, mas sempre aceitando-o. E, portanto, há coisas cujo interesse era dar personalidade ao tipo de letra, havia outras que o objetivo era dar alguma força e alguma estabilidade. E essa força é dada por estes cortes muito abruptos na letra, nas minúsculas, no S, no C, no R, no Y, mantendo algum arejamento interior de cada uma das letras. Portanto, as letras são suficientemente redondas, sem ocuparem demasiado espaço. E o que me parecia ser um trabalho bastante interessante e muito útil para este cliente. Aqui o ar de Brasília é mesmo seco. Então, nós desenhamos um conjunto tipográfico muito mais alargado do que aqueles que eles estavam à espera. Quem esteve comigo no workshop sabe perfeitamente que as possibilidades que são criadas por algumas tecnologias que nós utilizamos como metodologia de projeto nos permitiram fazer, e eles só pretendiam uma fonte, um light, não era um light, era um book, um medium e um bold, mais ou menos semi-bold, nem queriam que esse bold fosse muito expressivo. Nós desenhamos desde versões mesmo muito light até versões black, e depois só geramos aquelas que interessavam de facto ao cliente, porque eram essas que ele também iria pagar e não merecia mais. Então, aquilo que nós fizemos foi desenhar o light itálico, um medium itálico e um bold itálico. E depois havia a questão do desenho do cabeçalho do jornal. Isto é um pequeno filme que eu fiz no meu escritório com todos os cabeçalhos dos jornais
do La Voz de Galícia desde a sua fundação há cerca de 110 anos até a atualidade. Ora bem, este era o logo portanto, era o cabeçalho do La Voz de Galícia. Vocês podem ver aqui uma série de figuras mitológicas, vejam. Tem aqui um trompetista, que é este L, que tem um trompete. O Z é uma sereia que se transformou em letra Z. E o G acaba também num trompete de onde sai, não faço ideia o que é. Mas aquela que me dava alguma urticária era mesmo aquele V com aquele corno, aquele chifre que sai do lado direito. Briefing. Nós queremos modificar isto, mas que não se note muito. E eu costumo dizer que isso é a mesma coisa que colocar um pouquinho de batom numa vaca. É capaz de ficar mais bonita, mas o leite não vai ser. E aquilo que nós fizemos foi redesenhar aquilo para isto. Pouca coisa, não nos deixaram. Eu posso-vos dizer que o trabalho foi aprovado quase à primeira. Não este, o anterior foi aprovado quase à primeira. Nós fizemos seis estilos, portanto 3 pesos com 3 itálicos. Em pouquíssimo tempo, 2 meses, nós tínhamos aquilo já quase tudo pronto. E este andámos 6 meses, só para reformular isto. Porque o fundador do jornal, o filho do fundador do jornal, que agora tem 90 e qualquer coisa anos, é vivo ainda por cima. E, portanto, era ele que revia todas estas coisas e dizia, não, isto está muito parecido, não, está muito diferente, E o objetivo, mas chegamos ao fim, ou melhor, eles chegaram ao fim da corrida e disseram assim, das duas uma, ou vamos fazer mesmo aquilo de novo, ou então não vamos fazer rigorosamente nada. Então decidiram que de facto o ideal era fazerem subtis mudanças e tivemos 1,5 para fazer todas as alterações neste tipo de letra, porque tivemos que deitar todas as outras 18 que já tínhamos feito fora. E o objetivo disto era uniformizar todas as secções. Eu falei-vos que a Galiza é uma província de Espanha, mas dentro da Galiza existem uma série de pequenas cidades e essas cidades têm uma representação eficaz neste jornal La Voz de Galícia. O La Voz de Galícia é o jornal mais vendido da Galiza e, portanto, havia a necessidade de unificar o La Voz de Galícia com todos os nomes de todas as províncias da própria Galiza. E foi um trabalho extremamente interessante, muito diferente. Há algumas coisas que nós depois pudemos fazer porque eles já estavam tão atrapalhados, não tinham tempo e não puderam rejeitar. Mas sempre na tentativa de permitir ao cliente ter uma voz ativa sobre o desenvolvimento do trabalho. Isto são algumas páginas do La Voz de Galícia com um novo nameplate, a nova fonte em utilização. Parece-me que funcionou bem e eles reformularam de facto todo o jornal e a utilização do tipo de letra ficou funcional e eles acharam que de facto todo o núcleo tipográfico do jornal tinha sido engrandecido pelo facto de terem pedido um tipo de letra customizado para este jornal. É evidente que quando estamos a falar de jornais deste nível, nós não fazemos nunca a mínima ideia do que se passa do outro lado. E do outro lado eles estavam a fazer um investimento de cerca de 5 milhões de euros na renovação do parque de impressão para o jornal. E, portanto, o preço deste tipo de letra customizado era uma gota de água no oceano do dinheiro todo que eles iam gastar. Ainda assim, é a face visível do próprio jornal. Ou seja, ninguém vai perceber que o jornal reduziu de tamanho, provavelmente ninguém vai perceber que ele passou todo a 4 cores, ninguém vai ligar rigorosamente nada a isso, mas o tipo de letra, se não ficar suficientemente eficaz e suficientemente legível, aí vamos ter problemas e eu não sei quem é que vai ter que pagar os 5 milhões.
Mas é sempre uma dose de responsabilidade que nós suportamos muito bem no estúdio, até com alguma alegria, alguma jovialidade. Já em 2010 um dos maiores desenhadores de jornais de Espanha entrou em contacto connosco para... Enfim, estava a pensar em utilizar um tipo de letra nosso num jornal chileno chamado La Tercera. Eu trouxe-vos os briefings, não são briefings muito específicos, são mais e-mails que eu geralmente recebo, no qual ele dizia: estou a desenvolver um projeto muito importante para um jornal chileno. Estou ainda em fase de conceito, mas estava a pensar em utilizar a leitura, embora não esteja muito seguro da fonte e acho que ela necessitava de alguns ajustes. Estava também a pensar que se poderia desenhar uma fonte nova para o jornal, mas não acredito que tenhamos tempo. O que pensas acerca disto? O que eu pensei foi, se eu vou pegar na leitura, e se ele não vai utilizar a leitura tal qual ela está, se eu vou necessitar de redesenhar a leitura, então eu redesenho-a toda, parto só do esqueleto e vou fazer uma coisa completamente diferente, como eu acho que a leitura poderia atuar se eu a tivesse desenhado em 2010 e não em 2006. Portanto, suprimindo todos os erros, todas as idiosincrasias naturais do próprio tipo de letra. Aquela que vocês veem aqui é a leitura, aquela que vocês veem do lado direito é a acta. Partilha material genético comum, logicamente, mas tem um conjunto de alterações. O que ali nós tentamos partilhar foi o esqueleto do tipo de letra, para nos facilitar o trabalho e conseguirmos responder ao cliente de uma forma absolutamente eficaz. Nós nunca estamos muito satisfeitos com aquilo que fazemos. Nós, para este cliente, para o La Tercera, desenvolvemos, na altura, 72 tipos de letra. 72 tipos de letra com serifas. Portanto, nós temos as acta, que são aquelas serifadas. Depois temos esta aqui, que é uma ligatura IM, que foi uma versão poster que nós fizemos, assim como o Euro, com o 2 também uma versão poster, e nós decidimos a determinada altura que o que era mesmo interessante era que o jornal utilizasse também a iconografia toda em formato tipográfico, porque alinhamos a iconografia pelos próprios tipos de letra e, portanto, era só fazer um replace do texto que era escrito, que aquilo ficava exatamente alinhado, na mesma linha de caixa, e, portanto, funcionava bem e facilitava, do ponto de vista ergonómico, era interessante para quem está a trabalhar diariamente no jornal. Para que percebam a lógica disto, aquilo que nós fizemos foi desenhar 4 variações óticas do mesmo tipo de letra. Da esquerda para a direita, texto, deck, headline e display. Cada uma delas para serem utilizadas em tamanhos maiores. O text até corpo 10, deck corpo 14, o headline corpo 24, estou a dizer 24, pode ser 36, o display de 48 para cima. E depois desenhamos a poster, que era suposto ser utilizada para corpo 120 ou qualquer coisa, mas há sempre aquela pessoa que vem perguntar: acham que a acta poster fica bem em corpo 16? Mas não percebi onde é que eles não entenderam a palavra poster. Mas podem ser posters mesmo. Assim, nós desenvolvemos então light, book, medium, bold, extra bold, black, e tudo isto vezes 4. Portanto, nós desenhamos 6 pesos, mais 6 itálicos, vezes 4, que é cada um daqueles gradientes. E depois decidimos desenhar esta versão, esta poster. E só decidimos desenhar esta versão porque há páginas tantas, o designer envia-me um espécimen daquilo que ele estava a fazer do jornal, aquilo que era a ideia dele para o jornal, e na ideia dele ele ia utilizar um outro tipo de letra de um concorrente, que era um tipo de letra extremamente gordo e muito contrastado. E eu não fiquei lá muito satisfeito. Não porque o tipo de letra fosse mau, mas porque eu achei que ele ficava muito colado. E ele ia utilizar um caderno que era o caderno 2. Portanto, ele só ia utilizar o número 2. Era o que ele ia utilizar. Mas o caderno 2 utilizava o mesmo tipo de letra
que o P2, que é o caderno 2 do Jornal Público em Portugal, também utiliza. E eu achei que não ficava muito bem ele estar a utilizar uma solução tipográfica e gráfica tão semelhante àquela. Então decidi, eu vou desenhar um 2 mesmo muito bem desenhadinho, com um grande contraste, tal como tu queres. Depois do 2 eu desenhei o 3, e desenhei o 1 e o 0, e desenhei o 9, e depois decidi, se calhar agora também desenhava a caixa baixa e a caixa alta. E no fim destas coisas eu desenhei 800 caracteres em 3 famílias tipográficas. Acontece, às vezes, não somos nós que mandamos, é a fonte que manda em nós. É ela que diz, desenha-me, 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 desenha. E aquilo que nós fizemos foi introduzir toda uma parafernália de programação de OpenType que permite ao designer brincar como quiser. Aquilo que se passa aqui é que, muitas vezes, nós esquecemos, fazemos tipos de letra para jornais que são tipos de letra extremamente masculinos e esquecemos que atualmente os principais consumidores de jornais diários e semanários são mulheres. E aquilo que nós temos vindo a presenciar é o crescimento, sobretudo na Europa, temos presenciado isso, e na América Latina também, o crescimento do número de revistas femininas encartadas nos jornais. Portanto, elas vão inseridas nos próprios jornais. E, portanto, aquilo que eu queria era trazer alguma masculinidade através do peso e a delicadeza destes contrastes entre os muito grossos e os muito finos. E assim nós desenvolvemos a poster, com ligaturas. Tem mais ou menos 200 ou 300 ligaturas. Com titling alternates, swashes iniciais, swashes finais e caracteres alternativos, que variam mediante o contexto. E, portanto, fizemos um tipo de letra em que o designer se pôde divertir ao máximo com isto, exatamente porque percebeu aí a lógica, na revista feminina que acompanhava o La Tercera. Isto é um regular, um itálico, e depois nós desenhamos swashes, que é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. O que eu gosto mesmo de fazer é dar, não sei, é o lado feminino em mim que... Não sei explicar, mas eu gosto mesmo destas coisas. Divirto-me imenso a desenhar todas estas pequenas coisas muito florais. Estávamos a dizer antes que também tínhamos desenhado então um conjunto de símbolos. Então desenhamos setas, círculos, flores e labels. Ou seja, todas as inserções que geralmente os paginadores têm que compor depois, que são levadas do Illustrator e eventualmente para outros softwares, aqui podem ser todas feitas através de texto. No fundo, esta label é uma fonte. Se escreverem parênteses curvos, entrada, parênteses retos, têm aquilo. Se mudarem para o Stylistic Set, ele fica a branco. Portanto, passa de negativo para positivo. Desenhamos também uma versão Office, com muitos dingbats, uma Stars e uma Time. E esta Time é, outra vez, muito intrincada, porque ela é dividida em calendários, portanto, ela tem uma série de calendários, e estes calendários são ativados através de inserção de números, ou seja, no fundo, 08, ponto e vírgula, 27, Ligatures On, é um calendário com o dia 27 de agosto. Isto está para todos os dias do ano. E o próximo projeto é fazer os feriados. Ou seja, ele... Não estou a brincar, era o 4 de julho ia ter fogo de artifício, etc, etc, etc. Mas era interessante, eu gostava muito de fazer isso. Mas também tem relógios, portanto, 02, 2.30, 2,5. Ligando as ligaturas ou desativando as ligaturas. Mas nem sempre as horas são iguais, então também tem para a parte da tarde. Portanto, 15, 2 pontos, o relógio sabe que quando passa do meio-dia ele passa a preto. Não sei quem é que vai utilizar isto, se alguém utiliza, não faço ideia. Mas nós gostamos de fazer porque estas programações foram-nos muito úteis para outros tipos de letra que nós desenhamos posteriormente. Portanto, temos a oportunidade também de aprender com estes trabalhos. Também desenhamos símbolos para tempo. E este é o La Tercera, já todo redesenhado, uma dupla página, utilizando aquilo que se chama um jornal 100% DS-Type, desde o tipo de letra mais pequenino ao tipo de letra maior. Ele utiliza só fontes, só o sistema ACTA
e um outro sistema Acto, que eu ainda nem sequer está disponível ao público, mas eu vou-vos mostrar aqui à frente. Aqui tem mais algumas páginas, o jornal ficou clarinho, ficou muito evidente, a utilização das displays nas capitulares, acho que há coisas aqui que funcionaram bastante bem, mas como é evidente, eu não sei qual é esta solução, sempre que eu faço um tipo de letra para um jornal, muitas das vezes, e já não é a primeira vez que me acontece, acho que já me aconteceu isto mais que uma vez com o Christian Schwartz, a tituleira do jornal é numa fonte qualquer desenhada pelo Christian Schwartz, fantástico, dos meus designers favoritos, funcionou muito bem aqui a Neutraface como marco para La Terceira e funcionam bem em conjunto. Secção Santiago, secção de desportos e a Acto, porque cada farce tem o seu reverso. Este é a versão sans serif, ou melhor, não é a versão sans serif da Acta, ela partilha material comum, nomeadamente alturas, a altura das ascendentes, há ali uma série de elementos comuns, mas eu quis dar um impacto um pouquinho diferente, muito embora eu acho que continua a haver aqui algumas coisas que têm que ser reformuladas e por isso é que o tipo de letra nem sequer está disponível. Mas foram desenhadas 22 fontes, portanto são 11 pesos, levamos isto até ao exagero, vai do Airline ao Ultra Black e mais ou menos assim, não sei, são 11 pesos com os respectivos itálicos. E para utilizar, sobretudo, claro, muito mais masculino, nas secções de desporto. E de negócios. Não me perguntem porque é que tem aquela pintinha ali no... Eu juro, não tive culpa nenhuma nisso. É como é. E a utilização dos símbolos nestas tabelas financeiras, portanto, perceberam claramente para que é que os símbolos serviam. Mesmo estes gráficos que vocês têm que vêm na página do lado direito, eles podem ser feitos utilizando as labels. Basta fazer espaço, 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 e ele está a fazer sempre gráficos, todos direitinhos. Porque o espaço é negro ali naquele caso. Ou seja, nós tornamos o espaço negro e tornamos a ausência de espaço é dada por outras teclas. E, portanto, ficou bastante interessante. Suplementos. Os suplementos a utilizar a Acta, lá em cima, e a Acto em escala suficientemente grande. Portanto, este R e este E é a versão sem serifas que foi desenvolvida. A revista de decoração. A mulher, a revista feminina, com uma boa utilização dos caracteres alternativos, nomeadamente aquele J, que é um J alternativo, e o M com os swashes. Eu gosto destas coisas. E o de tendências, utilizando swashes e utilizando ligaturas. E utilizando sempre todo o tipo de ligaturas e de parafernália tipográfica que foi feita. Uma das coisas que o designer disse numa entrevista a um outro jornal foi que o que ele mais gostou foi de utilizar esta fonte, porque quando carregava nas ligaturas e nos stylistic sets, aquilo era uma surpresa autêntica, aquilo explodiam ligaturas e coisas alternativas por tudo quanto era lado. Vira-se ele ficava louco com aquilo, vira-se ele, mas louco de felicidade, porque era só retirar aquilo que não me interessava mesmo, porque o resto estava tudo impecável. Isso é sempre bom ouvir e perceber que muito do desenvolvimento de trabalho que nós fazemos é bem aceito pelos clientes, eles entendem claramente aquilo que de facto é pretendido. Donde lo simple cobra valor. Y la libertad se vive todos los días. El mundo ya cambió. La Tercera, el diario hoy. É muito importante quando nós percebemos que a circulação do jornal
aumenta exponencialmente com um novo redesenho. Duvido que seja graças ao tipo de letra, eu acho que é mesmo devido ao redesenho, porque as pessoas gostam sempre de estar a receber coisas novas. Mas os tipos de letra, em parte, eles são importantes como elemento unificador do jornal. Uma das coisas que acontece muito no mundo civilizado é que quando se desenha alguma coisa para um jornal americano, lá vão os jornais todos da América Latina tentar ir buscar os mesmos tipos de letra, etc. Aqui foi exatamente o contrário. Este tipo de letra que eu vos mostrei, a ACTA, é utilizado atualmente no redesign da Newsweek. E, portanto, foram os americanos, ainda por cima a Newsweek, que foi buscar um tipo de letra desenhado para um diário chileno. Reconforta-me saber que contribuí um pouquinho para virar este universo tipográfico de pernas para o ar. E acho que isso é cada vez mais fundamental e tenho ideia que muitos países da América Latina, eu tenho trabalhado muito com a América Latina, estou a trabalhar atualmente com a América Latina, no desenvolvimento de tipos de letra para outros jornais, vai dar um impulso muito grande naquilo que é um certo pretenciosismo USA em algumas coisas, mas vamos esperar para ver. Esse mesmo Daniel Vasconcelos muda de empresa como quem muda de camisa e, portanto, ele mudou novamente de empresa, mas, graças a Deus, ele não muda de type designer e, portanto, veio novamente ter comigo a dizer que estava a trabalhar para uma nova empresa, Appetite, e que está a redesenhar a sua própria identidade visual. Não é um trabalho que seja muito comum nós fazermos, o trabalho de redesenho de tipos de letra para identidade visual. Mas este foi um briefing que eu aceitei com alguma cautela, porque eles sabiam exatamente aquilo que queriam. Eles tinham simulado tudo com a AG Schoolbook, desenhada pelo Gunther Gerhard Lang. E queriam manter o A de uma única volta, assim como o J, que é um J com uma haste horizontal na parte superior. Portanto, havia determinados elementos que eles queriam manter. Aquilo que nós fizemos foi tornar esse tipo de letra mais simpático. Era aquilo que eles queriam. Queriam amigável, mas não infantil. Toda a gente agora diz um amigável, mas não infantil. Pronto, está bem. Eu acho que têm sempre medo da Comic Sans, não percebo. Mas, portanto, aquilo que nós fizemos foi, vamos tentar fazer aqui uma possível grotesca, vamos lhe dar algum ar um pouquinho mais delicado, vamos tentar contribuir alguma coisa para este universo. Não que fosse um universo que na altura eu estivesse muito interessado em contribuir para ele, porque há coisas que eu reconheço perfeitamente as minhas limitações, e uma das limitações que eu reconheço em mim é o facto de não conseguir contribuir com grande coisa para o desenho de um tipo de letra grotesco. Acho que as coisas que estão feitas estão bastante bem feitas e sempre que se vai remexer naquilo, nem sempre resulta da forma mais perfeita. Mas o cliente pediu, o cliente paga, o cliente recebe. E foi o que aqui aconteceu. Desenvolvemos três tipos de letra, um light, um regular e um bold, com uma série de caracteres alternativos, com ligaturas. Mantivemos o J que eles queriam, mantivemos o A tal como eles queriam, demos-lhe foi um toquezinho um pouquinho mais, não direi feminino, mas um pouquinho mais delicado. E mantivemos isso também na letra D. Há este U, há um U alternativo, há uma série de alternativas também que aqui podem ser utilizadas para eles constituírem a marca da sua própria empresa. É sempre muito complicado quando um designer vai de novo para uma empresa e tem que reformular a identidade da empresa para a qual ele o contratou. Eu penso que isso é uma responsabilidade bastante grande e, portanto, nós também ficamos felizes por fazer um pouco parte dessa responsabilidade. Então, aquilo que nós fizemos foi desenhar um light, um regular e um bold, e eles fizeram a utilização que eles tiveram deste tipo de letra foi bastante interessante. O tipo de letra chama-se Appetite, porque a empresa se chama Appetite, e toda a identidade deles é muito sui generis e parece-me bastante bem estruturada e com uma utilização correta. Ou seja, qual é o apetite que as pessoas têm? Têm que escolher 3 coisas que fosse o maior apetite das pessoas: writing, storytelling, brands, aquilo que as pessoas mais gostam. E, portanto, era
o lema deles era What's Your Appetite? E é uma empresa que funciona quer no Reino Unido, quer no Canadá. Eu só trabalhei com a secção inglesa deste ateliê. E ainda bem que eles gostaram do trabalho. O trabalho foi desenvolvido a diversos níveis, também para ser utilizado na internet. Este rebranding, como é um rebranding para a própria empresa, fica sempre depois do trabalho para os clientes e, portanto, tem sido muito lento. Este trabalho já está feito faz 6, 7 meses, mas só agora é que começou a ser implementado e eu tive que suplicar por umas imagens, porque eu não tinha rigorosamente nada deste trabalho e, portanto, não tinha nada que mostrar, mas, afinal, já pude mostrar algumas coisas. Isto é o último trabalho, não vos vou amassar mais, está bem? Faz um ano e meio, uma empresa chamada Shake Up Media entrou em contato comigo a dizer que estavam a desenhar, a redesenhar a revista Nature. A revista Nature, para quem não sabe, é um grande marco das revistas científicas norte-americanas. Então, eles iam utilizar um tipo de letra meu e aqui gera-se novamente... O briefing deles não só dizia aquilo que eles pretendiam, mas também estava a fazer uma crítica implícita. Eles diziam que a revista Nature está sendo redesenhada e vai utilizar a sua fonte glosa como uma das fontes principais. No entanto, eles estão interessados em uniformizar todo o sistema e têm interesse em adquirir uma versão da glosa com todos os símbolos matemáticos e caracteres gregos, para serem utilizados em fórmulas e equações. Será possível ter esses símbolos para todas as versões? Aqui está implícita uma crítica. Enquanto type designer, e até há um ano e meio, eu nunca quis saber lá muito dos matemáticos. Nunca quis. Eu não faço a mínima ideia como é que aquilo funciona. Eu não sei resolver uma inequação. Não sei o que é. Se eu vir uma inequação, eu salto para não pisar, não faço ideia o que é que seja. Portanto, não sei mesmo o que é. E não tinha... E quando estamos a desenhar os caracteres matemáticos, não estamos... E eu, pelo menos, reconheço isso, nunca estive a desenhar com a tentativa, esta raiz quadrada, quando alguém meter aqui os números, isto tem que ficar muito direitinho, porque depois recebe um mais e depois recebe mais, não faço ideia o que é, mas coisas gregas que vão para baixo e que são fórmulas muito importantes, daquelas que ninguém consegue resolver, não é? Aquelas fórmulas. Não é verdade, os matemáticos inventam fórmulas para ninguém conseguir resolver e depois é um desafio, durante 100 anos ninguém resolveu aquilo. Super interessante, não é? Então, eu disse, sim, desenho os caracteres gregos e desenho-os com algum prazer. Agora, avisei-os logo que tinham que ter consciência que o tipo de letra que foi desenhado não era um tipo de letra exatamente desenhado para suportar toda a estrutura dinâmica e cursiva daquilo que são os caracteres gregos na sua essência. E, portanto, foi necessário entrar num compromisso, redesenhar algumas coisas, porque, como dizia o Fábio Hack hoje de manhã, muito bem, os caracteres gregos, aquilo comporta-se de uma forma um pouco estranha, é preciso saber conjugar alguns dos caracteres para eles fazerem algum sentido, mas aqui era necessário entrar num compromisso, porque era necessário também estes caracteres fazerem sentido com aqueles que eles iam utilizar nos títulos. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi desenhar os gregos para todas as versões. Vou-vos mostrar aqui única e exclusivamente um peso, é uma versão vertical. Estamos a falar de um tipo de letra extremamente rígido, muito marcado por alguma tradição holandesa, nomeadamente do Fleischmann, com cortes muito vincados em algumas letras, e que nem sempre isso funciona muito bem nos caracteres gregos. Portanto, foi necessário abdicar disso em prol de alguma cursividade de alguns caracteres. E como veem ali em baixo, agora os símbolos estão todos alinhadinhos pelos números, não vale o diabo de selas e a raiz quadrada. Pronto. No fundo, o que eles querem fazer são estas coisas que eu não faço ideia como é que são. Não sei o quê. Nem fui eu que fiz isto. Isto foi a pessoa que trabalha comigo. Disse assim, olha, encontra uma fórmula matemática que eu nem isso no Google consigo encontrar. E, portanto, ele encontrou uma fórmula matemática só para fazermos um teste, verificar se a fonte funcionava direitinho. Pronto, funciona, em princípio vamos enviar para o cliente, vamos ver o que é que ele acha, porque o objetivo do cliente era ter textos deste género. E, portanto, pi ao quadrado...
Eu não faço ideia, honestamente, muitas vezes nós trabalhamos, parece que estamos a trabalhar como cegos, porque não sabemos exatamente o que é que o cliente tem na mente. E eu já não sei, às vezes, o que é que designers têm na mente. Imaginem agora matemáticos e físicos e astrofísicos e coisas do género, não é? Eu sempre disse que tipografia não é rocket science, mas aqui anda lá muito perto. E portanto, desenhamos isto para todas as versões. E eles gostaram muito, disseram muito bem, mas acho que não vamos utilizar. E, portanto, eu tenho dúvidas se eles utilizaram aquilo mesmo nas pequenas fórmulas matemáticas, porque não é tão fácil assim pegar nos ficheiros que vêm do Word com coisas em Excel e depois, se calhar, softwares mais ligados à matemática e fazer a conversão e reformular as fontes. Esta é a revista Nature. É uma revista extremamente séria, de um carácter científico absolutamente fenomenal. Muito embora eu não perceba metade do que aqui está, mas é interessante. Pronto. E lá estão a ver ali em cima os X, as coisinhas todas gregos, essas coisinhas todas ali. Mas é bonito. Nunca tinha visto isto. De facto, não são coisas que nós, enquanto type designers, pelo menos o que me acontece a mim, provavelmente existirão type designers que testam todas estas questões. Eu não faço isso. Eu ignoro, porque eu não sei que combinações é que são possíveis e, portanto, não faço ideia como é que estes testes poderão ser feitos. Mas gosto de ver depois todos estes resultados, os 2,5 lá em cima, portanto, este é o 13.13, aquele é o ponto 2,5, não faço ideia. Mas gosto de ver todas estas coisas e aquilo que me dá, sobretudo, prazer é ver que os meus clientes ficaram contentes por me pagar o dinheirinho que eles pagaram, porque acharam que tudo aquilo que eu lhes fiz coincidia exatamente com aquilo que eles pretendiam, e achavam que o fato finalmente lhes assentava bastante bem. Muito obrigado. Perguntas para o Dino? Calma, um de cada vez. o alfabeto inteiro e eles aprovam, daí faz os swatches, etc. No fundo, nós trabalhamos por níveis. Há um primeiro nível de relação, e esse nível de relação, se tudo correr bem, vai se aprofundando cada vez mais, e portanto a confiança vai crescendo e eu posso enviar cada vez mais trabalho para o cliente. Mas numa primeira fase, aquilo que eu envio é único e exclusivamente um esboço digital daquilo que eu penso que lhes vai ficar bem. E essa beta nunca contém os caracteres todos. Contém alguns caracteres que eu julgo que são caracteres essenciais e que vão permitir que eles percebam vagamente como é que vai funcionar todo o tipo de letra. Quanto mais não seja, esses caracteres devem conter todas aquelas que são as características distintivas desse tipo de letra que eu lhes vou desenhar em relação a todos os outros tipos de letra que existem no mercado. Por vezes isso é possível, outras vezes não. Por vezes nós fazemos coisas que são parecidas com outras coisas que já foram feitas. É vida, não há muito a fazer. Mas numa segunda fase, aí sim já começamos a enviar o material completo para eles começarem a poder escrever de uma forma mais... E assim sucessivamente. Portanto, vamos trabalhando por etapas. E sempre que eu estou a fazer uma coisa, a outra pessoa que trabalha comigo está a desenvolver outro tipo de trabalho complementar a esse trabalho e, portanto, depois vamos juntando os ficheiros e as coisas vão crescendo sucessivamente. No fundo é assim que se dá a nossa relação com o cliente. A menos que o cliente seja tão claro quanto estes disseram assim, olha, é assim, nós temos aquele tipo de letra,
que nós gostamos, mas nós não queremos utilizá-lo porque nós queremos modificar tudo aquilo. E eu digo assim, tudo bem, certo, mas eu não vou utilizar esse tipo de letra e modificá-lo porque eu não posso fazer isso. Eu não posso violar a licença do tipo de letra. Aquilo que eu posso fazer é, se o tipo de letra se chama AG School Book, ele chama-se AG porque é uma abreviatura da Accidents Grotesque. Aí sim, eu posso ir buscar todos os meus livros mais antigos e revisitar especímenes da Accidents Grotesque impressos nos finais do século XIX ou nos inícios do século XX e a partir daí começar a trabalhar, mas nunca começo a trabalhar a partir da versão digital. Percebem? A versão digital pertence ao Gunter Gerhard Lang, faleceu há 2 anos, mas não posso fazer isso. Percebem? E, portanto, e por vezes também é necessário haver uma certa educação ao cliente para ele perceber que nós não podemos pegar numa Times e reformular, não é? Nós podemos fazer alguma coisa que respire o mesmo ar, que habite o mesmo espaço que um determinado tipo de letra. Percebem? Isso nós podemos fazer, nós temos, com experiência, temos a noção de como fazê-lo, mas basicamente é assim. Não sei se respondi, espero que tenha... Mais alguma pergunta? Olá, eu sou o Marcos. Qual é o tempo em média que vocês demoram para desenvolver uma família inteira? Sei lá, considerando pôster, display e as normais Static Bows. E esta acta demorou precisamente 48 dias. Eu disse-vos que há componentes da fonte que quase não fomos nós que os fizemos, ela pediu para serem feitos. Portanto, parecia que ela já sabia exatamente o que é que dali vinha, não é? É uma felicidade quando isso acontece, às vezes nós estamos a trabalhar. Tem aqui uma pergunta do Alceu. Dino, não sei quanto é fácil falar disso, mas como que procede assim seu cálculo de custo de uma fonte? É por variações de pesos, complexidade? Tem tabela terceiro mundo e New York Times diferenciado valores, ou é tudo a mesma coisa? Não, assim, não diferencio valores. Eu acho que isso é uma pergunta recorrente, por acaso. Se eu diferencio valores do New York Times para um outro cliente com menos poder de aquisitivo. Tudo depende do que nós conseguirmos falar, depende do que nós conseguirmos discutir. Depende do projeto também. O New York Times, eu quando faço um tipo de letra para o New York Times, ou quando me pedem para eu fazer um tipo de letra, porque eu não faço os que querem, infelizmente, são eles que me têm que pedir, mas quando isso acontece, às vezes nós pensamos, cheios de dinheiro, grande budget, têm dinheiro para gastar a rodos. Não têm, não. O New York Times rejeitou-me fontes exatamente porque não tinham cerca de $600 para pagar. Atenção. Posso confidenciar isso. Eles pediram-me para eu introduzir um conjunto de swashes e um conjunto de alternativas naquelas 21 fontes. Eu ia fazer isso. Ia introduzir mais 192 caracteres com swashes em 21 fontes e eles iam pagar $600. E não tiveram dinheiro, não tinham budget, não tinham, pura e simplesmente estavam completamente apertados. Portanto, o trabalho não foi para a frente. Percebem? Por vezes isso acontece. Portanto, às vezes nós temos a ideia que há uns que são mesmo muito ricos e há outros que são muito pobres. Não, é preciso medir muito bem. Tudo vai depender da exclusividade. Exclusividade de um ano. Eu, por exemplo, aqui a ACTA e a ACTO foram tipos de letra que foram desenhados para este cliente, mas não são exclusivos. E eu sabia de antemão que o cliente no Chile não ia ter capacidade para comprar a ACTA. Não ia ter capacidade para comprar 82 tipos de letra e dizer eu quero exclusividade disto durante 1 ou 2 anos. Era muito dinheiro. Estamos a falar de alguns milhares de euros, milhares largos. Fica sempre tão mal. Está na internet, não. Depois falamos.
Não, fica alguns milhares largos de euros e o que acontece é o seguinte, eu comprometo-me com o cliente se eu vi potencialidades no trabalho que eu estou a desenvolver e por isso a Acta Poster foi desenvolvida rapidamente e toda a Acta foi desenvolvida rapidamente e com muito carinho, porque eu percebi que era um tipo de letra que iria ter potencialidades no mercado. E aquilo que eu prometi a esse meu cliente foi dizer assim, olha, diz ao cliente final que não tem problema nenhum ele não ter dinheiro para pagar a fonte. Exclusividade da fonte. Eu ofereço-lhe uma exclusividade de 6 meses. Durante 6 meses a fonte não sai para o mercado, não é apresentada a rigorosamente ninguém. Depois desses 6 meses, acabou. Sabem quando é que eu recebi? Passado um ano. Não tem mal, mas recebi. Quando as pessoas trabalham de boa fé, não vejo problema rigorosamente nenhum nisso. Há coisas que nós... É muito complicado gerir, não é? Gerir um pagamento destas fontes todas, mesmo para 100 CPUs, para muita gente a utilizar, é uma infraestrutura muito grande que está montada nos jornais atualmente, eles estão a tentar limpar a infraestrutura, mas ela pesa sobre o preço do tipo de letra, e, portanto, aquilo que estamos a falar tudo depende, é negociado caso a caso, mas eu tenho preços para tipo de letra, para cada um, ou seja, cada um custa X. Com exclusividade de 1 ano ele custa Y, com exclusividade de 2 anos ele custa tal, com exclusividade vitalícia ele custa X. E portanto eu tenho isso para todos os tipos de letra. E depois, quanto maior for o pacote, mais pequena vai ser, mais curto vai ser o preço de cada um dos tipos de letra. Mas é uma questão sempre de negociação. Tenho de facto uma tabela, podemos falar sobre ela, mas não vou poder divulgá-la, como é evidente, é uma tabela completamente interna. Não porque é verdade, porque as coisas são assim. Eu posso-vos dizer, nós tivemos aqui hoje pessoas que apresentaram um trabalho para os Jogos Olímpicos. Eu fui contactado por uma empresa para desenhar não o logotipo dos Jogos Olímpicos, atenção, mas um tipo de letra para o Comitê Olímpico Internacional. E eu dei orçamento e o Comitê Olímpico Internacional não tinha dinheiro. Se eles não têm dinheiro, muito menos eu, portanto eu é que preciso dele, não é? Não tinha budget para pagar aquilo, porque nem sempre também, depois do outro lado, existe a compreensão de facto da mais-valia que eles vão obter com o desenho de um tipo de letra específico para eles. E isto também é complicado. Gino, muito obrigado.